Amém? Aleluia. Este é o dia que o Senhor fez e nele nós vamos Vamos o quê? Ninguém sabe. Este é o dia que o Senhor fez e nele me alegrarei. Salmo 119. Quem aqui crê nisso? Este é o dia que o Senhor fez e Ele não fez para você chorar, e Ele não fez para você sofrer, mas este dia o Senhor Ele fez, Ele criou para você nele se alegrar. Quem está alegre geralmente faz o quê? Sorri, não é assim? Uma pessoa alegre geralmente faz o quê? Sorri. Olha para o irmão que está do lado e vê se ele está sorrindo. Se ele tiver com cara de limão azedo, fala para ele assim: irmão, por favor, né? Por favor, irmão, sorria. Você está sendo filmado pela câmera do céu. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Pode se assentar ali? Depois, João, depois. Agora não, João. Abra comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônia, capítulo de número 5. Quando você achar, você vai glória a Deus para eu saber que você achou, amém? Pastor Michel, pastora Anitta estão passeando. Ai, um dia eu chego lá. Ainda não consegui, não. Já faz uns, sei lá, desde 2009 foi a última vez que eu tirei férias de verdade, sabia? Aí de vez em quando eu escapo uma semana, mas eu não consigo escapar se eu não levar o computador e não deixar o celular ligado. Ô Jesus! Mas para que descansar quando eu vou para a glória, a eternidade, né? Lá eu não vou precisar trabalhar para comer, ô glória! Mas eu consigo, uma hora eu consigo. Achou aí? Dá glória a Deus. Quem está procurando ainda fala eu? Então vou esperar, que eu quero que todo mundo ache. Nós vamos comer juntos da palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Eu vou ler com você o versículo 23, amém? Diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Senhor, fala conosco nesta noite. Nós não saímos da nossa casa. Alguns vieram talvez direto do trabalho para vir aqui à toa, mas nós viemos aqui porque queremos ouvir a tua voz. Viemos aqui porque precisamos ouvir a tua voz e te pedimos: fala conosco nesta noite, e que nenhum de nós que aqui entrou seja despedido com as mãos vazias ou do mesmo jeito que chegou, mas que cada um de nós que aqui está, Paizinho, que deixou casa, que deixou todas as outras coisas para dispor esse tempo diante da tua presença, seja edificado, seja fortalecido, seja animado e renovado pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Veja que o apóstolo Paulo ele nos faz lembrar aqui no nosso tempo de escola. Eu falo muito isso, porque às vezes a gente me pega lembrando de umas coisas que eu aprendi quando eu tinha a idade da minha filha. E na época eu perguntava para que eu ia usar aquilo. Acho que eu até comentei aqui com vocês esses dias atrás. E de novo. E aí a palavra do Senhor aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo ele diz assim, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Primeiro, ele diz para a igreja de Tessalônica que quem ajuda o homem a se santificar é Deus. Sozinho você e eu não conseguimos.
Sozinhos você e eu não temos condições, sozinho você e eu não temos força. Então, até para nos santificar, porque isso é necessário para nós vermos a Deus, amém? Não é isso que está lá em Hebreus, capítulo de número 10, diz a palavra, aliás, 10 não, capítulo 11, versículo de número, não vou me lembrar agora, mas Hebreus 11, ele diz exatamente isso. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual não verá o Senhor. Então você e eu, para vermos o Senhor, nós precisamos nos santificar. Só que você e eu sozinhos não temos força. É assim ou não é? Porque se você e eu tivéssemos força, ou um homem tivesse força, ele resistia à bebida, ele resistia às drogas, ele resistia ao cigarro, não é assim? Talvez você conheça alguém que falou assim, eu paro quando eu quiser. Quem já ouviu isso? E não parou, foi se afundando, se afundando, se afundando, porque sozinho o homem não consegue. Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz aqui no começo do versículo, que o mesmo Deus da paz, aquele que trouxe paz, e eu ministrei isso aqui alguns dias quando eu estive aqui, que Ele é a paz, Jesus é a paz, lembra disso? Os poucos que aqui estavam devem se lembrar, quando a palavra diz, né, calçai as sandálias, a preparação do Evangelho da Paz, ela diz exatamente, olha, firmai os pés em Jesus, porque Ele é a paz. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, o mesmo Deus da paz, o Senhor Jesus, vos santifique em tudo. Ou seja, para você e eu sermos santificados, para você e eu sermos purificados, nós precisamos dele. Precisamos do auxílio dele. Porque a força para resistir ao mal, ou até se necessário para nos dar força para fugir da aparência do mal, não vem de outro lugar senão do Senhor. Talvez você conheça alguém que antes de Jesus era um viciado, um alcoólatra. E Jesus precisou entrar na vida dele para o limpar, para o ajudar, para o fortalecer, para que ele fosse liberto. Você e eu precisamos de Jesus para nos santificar dia após dia. Sozinhos não vamos conseguir. Sozinho você e eu não podemos. Amém? E aí ele continua dizendo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Quem lembra disso? O ser humano é constituído por corpo, que é a matéria, lembra disso? Pela alma, quem sabe a diferença da alma e do espírito? A alma é o ar, o sopro que nos dá vida, a alma é as nossas emoções, e o espírito é a nossa mente, é a nossa inteligência, é o nosso raciocínio. O que nos difere do animal irracional é o nosso espírito. Amém? O animal irracional, ele tem corpo, ele tem matéria e ele tem alma. Ele tem emoções, ele tem o ar que ele respira. Mas espírito que difere, traz o raciocínio, somente você e eu temos. E veja que o apóstolo Paulo, ele diz aqui que nós temos que buscar santificação para o nosso espírito, para a nossa mente, para a nossa alma, para as nossas emoções e para o nosso corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a gente vai começar a entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nesta noite onde nós viemos buscar cura e libertação. Né? O Senhor, ele já começa nos dizendo que ele tem cura para o teu corpo, você que entrou enfermo na sua carne. Ele já começa dizendo que ele tem cura para as tuas emoções. E ele tem cura para a tua mente. Talvez você esteja aqui com as suas emoções todas bagunçadas, abaladas, feridas, enfermas. Você está triste? Você está angustiado? Você está deprimido? Você está ansioso? Talvez você tenha entrado assim, precisando de uma cura na tua alma. Ou talvez você esteja ali precisando de uma cura na tua carne. Pastor, eu fui ali no hospital e recebi um diagnóstico. E o diagnóstico pode ser o pior que for.
mas o Deus que cura, Ele está neste lugar, e Ele te trouxe aqui nessa noite, amém? Mas talvez o que você precisa é de uma cura para a sua mente, porque a sua mente está cansada, perturbada. Eu confesso que a minha mente está um pouco cansada, porque eu tive uma semana tão puxada, que sabe quando você sente o cérebro já ferver? A mente ferver? Então é para mim também. O Senhor, Ele tem cura para nós, e Ele tem cura por completo, porque o apóstolo Paulo, ele diz que Ele é em tudo. Em tudo. Não adianta você buscar saúde para a sua carne se a tua emoção estiver enferma. Não adianta você buscar saúde para a tua mente, para as tuas emoções, se a tua carne estiver enferma. Porque o homem é constituído por corpo, por alma e por espírito. E eu conheço um Deus que não faz nada pela metade. Então chega de se conformar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Entendendo então que o Senhor, Ele vai nos curar nesta noite por completo, diga assim, por completo. É por completo, porque é isso que Ele promete. Quando Ele fala aqui, ó, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vai entender o que significa íntegro, uma das definições é completo. Sabia disso? Inteiro, completo, incorruptível. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, que você esteja completo de corpo, alma e espírito. Não chega de se conformar com a tristeza. Ah, é assim mesmo. Já até aprendi. Tem gente que aprendeu a viver triste, misericórdia. Tem gente que se conformou em viver deprimido. Não foi para isso que o Senhor te criou, não foi para isso que o Senhor te gerou. Tem gente que passa tanto problema, tanta dificuldade, tanta luta, que já se conformou em viver cabisbaixo, em sorrir quando falam, sorria, que já acorda chorando. Não foi cantado aqui? Está chorando por quê, irmão? Você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo o que você está passando, de tudo. E mandou te dizer que Ele está o quê? Cuidando. É você que não está vendo. Essa letra veio bem de conta. Ele está cuidando, Ele cuida de você mesmo quando você acha que Ele te esqueceu. Jamais. Poderia Deus se esquecer de alguém que está escrito na palma da sua mão? Pode a mãe se esquecer de um filho? Não. Quanto mais Deus que está no céu. Está chorando porque olha para o irmão que está do lado e fala assim, para de chorar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Canta para ele, canta. Lembra de todos os livramentos que você passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí eu vou levantar. Cante, cante. Onde colocar as mãos, eu vou abrir sua. Olha para ele, olha e diz, não chore, quem cuida de você não dói. Levanta, tem muita gente que te ama. Ouça, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tem cura para você nesta noite, meu irmão. Tem cura para você nesta noite, minha irmã. Seja onde for. Se for na tua casa, o médico dos médicos está neste lugar. Se a tua necessidade é no teu espírito, a tua mente está perturbada, está cansada, está abalada, está desnorteada de tanto problema, tem cura para você, você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Se as tuas emoções estão abaladas,
Então, quando Jesus voltar, meu irmão, você tem que estar completo e perfeito. Amém? E é para isso que você está aqui, porque nós vamos buscar isso. E não se preocupa, não é sozinho. Você vai buscar no Senhor e com o Senhor. Veja que o apóstolo Paulo, ele já declarou primeiro que era através de Deus e da paz que nós alcançaríamos a santificação. Porque Paulo, ele já sabia que sozinho eles não conseguiriam. E Deus, ele sabe que sozinho você e eu não podemos. Por isso que ele te trouxe aqui. Porque é Ele que te cura, é Ele que te liberta, é Ele que te santifica. Abre comigo a sua Bíblia, deixa marcado aqui. E dá um pulo comigo lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 17. Diga assim: hoje eu saio curado. Em nome de Jesus. Jeremias capítulo de número 17. Quando você achar da glória a Deus. Versículo 14. Jeremias 17, 14. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui para você e eu. Cura-me, Senhor, e serei o que, igreja? Curado, ou serei sarado, ou sararei. Salva-me e serei o quê? Porque tu és o meu, a cura que você precisa, seja no teu corpo, seja na tua alma, ou seja no teu espírito, e está e vem de quem? Diga assim: do Senhor. Jeremias, ele declarou: Senhor, cura-me, e eu serei curado. Sara-me, serei sarado. Salva-me, serei salvo, pois tu és o meu louvor. Provavelmente Jeremias, ele se encontrava enfermo. E pelas circunstâncias, se você for ler e entender todo o contexto, a enfermidade de Jeremias não era na carne, amém? Era na sua mente, nas suas emoções. Porque ele estava sendo perseguido pelos inimigos. Jeremias clama a Deus que o socorro dos seus inimigos é o título. Então não era uma enfermidade no corpo, mas as emoções de Jeremias e o seu espírito estavam enfermos. E ele clamou ao Deus que cura, porque ele sabia que não vinha de outro lugar senão do Senhor. Amém? E nós temos que cuidar de nós temos que buscar a santificação, e nós temos que buscar sim saúde para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito, para que quando Jesus voltar, ele nos encontre íntegros, completos, irrepreensíveis, perfeitos. E sabe por que nós temos que cuidar do nosso corpo? 1 Coríntios, vai lá comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 9, aliás, capítulo 6, perdão. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 6. Veja o que ele diz aqui no versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto que não estava cuidando do corpo. E aqui sim ele está falando do corpo físico e do corpo espiritual. Ele mandou uma carta para a igreja de Corinto que estava largando o seu corpo, se tratando de qualquer maneira, que não estava nem aí, nem um pouco preocupado em buscar a santificação e andar nos caminhos do Senhor e cuidar do seu corpo, que ele lembrou aquela igreja, como ele me lembra e te lembra nesta noite, que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos começar a entender algumas coisas. Vamos falar primeiro do corpo, da matéria, amém? Da carne. Você sendo templo do Espírito Santo, o que você tem que fazer com o seu corpo físico? Tem que cuidar. Tem ou não tem? E deixa eu falar uma coisa para você. Não é tudo espiritual não, tá? Tem coisa que é carne. A palavra do Senhor é em Romanos 12,
versículos 1 e 2, diz que o nosso culto a Deus tem que ser racional, ou seja, com inteligência, com lógica. Então tem gente espiritualizando tudo. Tudo é o diabo, tudo é espírito. Não. Tô obeso, é espiritual. Não, é porque não está cuidando do corpo. Tô com colesterol alto, é demônio. Não, está comendo besteira demais. Tô mentindo? É fácil jogar a culpa no diabo, né? A culpa é do diabo, da coxinha, do pastel, do quibe, do Big Mac, que você come todo dia, 3 vezes por dia. Quem gosta de uma besteira? Levanta a mão, vai, a minha já está levantando. Gente, por que comer coisa gostosa engorda, faz mal? Mas faz. Mas não é que você não pode comer, mas come com moderação, amém? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu eliminei nos últimos 2 meses uns 15 quilos. Não é nem dieta, é propósito também. Eu já até contei meu testemunho aqui. Eu fiquei doente em 2018. Eu literalmente morri. E pela misericórdia do Senhor, Ele me levantou dentre os mortos. Ele me ressuscitou. E dali para cá, eu tive que passar a tomar remédios contínuos pro resto da minha vida. Hoje eu tomo 7 comprimidos por dia. 3 de manhã, 1 à tarde, mais 3 no comecinho da noite. E eu tenho que tomar. Então, se eu tenho que tomar, eu vou tomar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela fala que nós temos que nos sujeitar às autoridades da terra. Eu quero ler isso com você, que isso é muito importante. Dá um pulo comigo, lá em Romanos 13, versículo 1 e 2. Porque a partir de hoje você não vai espiritualizar tudo não, eu vou te explicar por quê. Nós temos uma irmãzinha lá na Lapa, Romanos 13, 1 e 2. Enquanto você vai achando, eu vou contar. Ela faleceu ano passado, nós ficamos muito tristes com a perda dela. Pensa que uma mulher enchia a igreja, gente, não precisava ter mais ninguém, ela sozinha era multidão. Porque ela era na alegria. E contagiava, assim, era algo sobrenatural. Ela tinha um espírito de alegria tão grande nela, que ela sozinha enchia a igreja. E ela nos faz muita falta até hoje. Aí um dia, do nada, chega a notícia, ela morreu. Aí a gente ficou tudo com interrogação, cara de ué. Aí a gente foi entender. Ela tinha diabetes no nível mais alto e não queria tomar remédio. Se recusou a tomar remédio, porque o meu Deus vai me curar. Não vou tomar o remédio que o médico mandou, não. O que aconteceu com ela? Morreu. E a culpa é de Deus? Não. Veja aqui, Romanos 13, versículo 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo, presta atenção nisso, que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Condenação. Foi exatamente o que aconteceu com ela. O médico é uma autoridade constituída na terra para cuidar do nosso corpo, matéria. E se o médico é uma autoridade constituída por Deus, a gente tem que ouvir o que ele fala. E por mais que a gente não concorde com o que ele falou, a gente obedece, em paralelo a gente vai orar, e o dia que Deus quiser curar, Ele cura. Mas sabe quando que você vai parar de tomar o remédio? Quando você for lá no médico de novo e ele disser para você que você não precisa. Seja inteligente, culto racional. Não é isso que nos difere dos animais? Então não adianta a gente querer espiritualizar tudo. Eu não posso pegar os meus 7 comprimidinhos e jogar no lixo se eu não tiver uma autorização médica. Porque isso não é ser inteligente, não é ser racional. E aqui eu posso estar traindo para mim condenação. Então, meu irmão, minha irmã, está com dor? Está se sentindo mal? Vai para o médico, você vai orar, você vai vir aqui um pastor, a pastora vão te ungir, como diz a palavra do Senhor, mas você vai procurar o médico, vai fazer um exame e vai cuidar da sua saúde. Come besteira todo dia, de manhã, de tarde, de noite? Não vai comer mais besteira de manhã, de tarde, de noite.
Você gosta de você? Então cuida de você, porque senão você vai morrer. Cuida de você. Esse corpo que Deus te deu, como eu acabei de dizer, foi Deus que te deu. E lembra que nós acabamos de ler, não é teu, é o quê? Diga assim, é templo do Espírito. Quem é templo do Espírito Santo? Templo significa casa, é morada. Quem gosta de morar numa casa suja, levanta a mão. Ninguém? Quem gosta de morar numa casa cheia de bicho? Ninguém. E por que o Espírito Santo tem que morar em você todo podre porque você não está cuidando de você? É justo? Não. Você tem que cuidar de você. Tem que procurar ter uma alimentação saudável. Procurar. Não estou dizendo que a gente acerta, porque eu não sou perfeita não, tá? É tudo. Eu vou falar uma coisa que eu pratico muito de vez em nunca. Tem que tentar fazer um exercício. Eu só gosto de esteira, mas está difícil dela me ver. Está difícil. Mas eu cheguei num ponto que meus exames estavam todos alterados. E não era de ficar comendo, não, porque eu não sou de comer. Mas eu sabia que tinha parte que era minha, outra eu não tinha muito o que fazer. Diabetes lá em cima, tanto que o médico aumentou a dosagem do meu remédio. Estava toda podre, literalmente. O médico olhou para mim e falou, nossa, você é nova demais para estar assim. Muita coisa em decorrência do problema de saúde que eu tive, mas eu não podia, eu estava me conformando que era isso. Aí o Senhor me fez lembrar que Ele faz a obra por completo. Porque o diagnóstico do médico é que se eu, por milagre, sobrevivesse, porque eu só estava viva, ligada em aparelhos, eu ia virar um vegetal. E o Senhor me fez acordar, me fez sair do hospital andando. 1 mês e meio depois eu já estava trabalhando e até hoje ninguém consegue explicar Deus. Porque era para eu ter morrido ou era para eu estar vegetando em cima de uma cama. Aí eu acabei me conformando que eu estava naquela situação com meus exames, tudo bagunçado por causa disso. Aí o Senhor me fez lembrar, eu te curei, lembra do que eu fiz na tua vida. Aí eu fiz um propósito com Deus, eu falei, amém, Senhor, e eu amo pão, gente, como eu gosto de pão, meu Deus, meu pãozinho, com café, enfiado na manteiga, assim, meu Deus. Eu falei, Senhor, eu vou fazer o seguinte, então. Porque não é comilança, eu precisava de uma intervenção divina, mas o Senhor tinha que ter disposição da minha parte, amém? Aí eu entrei num propósito de jejum. Eu falei, Deus, eu vou tirar a única coisa que eu gosto, que para ficar sem é duro, porque eu não posso jejuar muitas horas, por conta dos remédios. De novo, a gente tem que ser inteligente. Eu falei, Senhor, eu estou abrindo mão do pão. Mas Deus, ora isso, eu não sei mais o que fazer. E além de eu abrir mão do pão em favor da minha saúde, eu preciso de uma bênção. E o Senhor vai ter que me abençoar. Eu só volto a comer o dia que o Senhor me der, me abençoar. E eu preciso que o Senhor me ajude. Foi o propósito que eu coloquei acerca da minha saúde. E Deus, Ele tem trabalhado. Por quê? Porque Ele viu que eu me dispus a cuidar da minha carne. E Ele começou a abençoar. Eu perdi 15 quilos em 2 meses. E eu preciso de mais uns 10, Senhor, em nome de Jesus. Já que Ele começou a obra, vai aperfeiçoando aí, Jesus. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Nem tudo é Deus só. Você tem que fazer a tua parte, amém? Confessa, levanta a mão. Quem está enfermo na carne? Quem está doente? Está com a carne doente. Você está cuidando direitinho? Então Deus vai te honrar em nome de Jesus. Mas se você estiver enfermo na sua carne e não estiver cuidando dela, não espera milagre que não vai acontecer. Deus faz a parte dele quando nós fazemos a nossa. Veja o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Eu até falei sobre ela esses dias. Aquela mulher já estava há 12 anos doente na sua carne, sangrando. Mas primeiro ela fez a parte dela. Ela foi nos médicos, gastou tudo que ela tinha e não teve jeito, mas ela se esforçou. Aí quando ela ouviu falar de Jesus, ela fez a parte dela de novo e correu para o Senhor. Entenda, enquanto você busca o médico, você clama ao Senhor. Porque o que o médico não pode resolver, quem vai resolver é Deus. Mas tem coisa, meu irmão, minha irmã, que o comprimidinho resolve.
se tomar, como minha irmã fala, uma droguinha. Não é assim? Não. Os médicos foram autoridades constituídas por Deus na terra para cuidar da nossa carne. E Ele nos ajuda fazendo a parte que cabe a Ele também. Que é quando para o médico não tem jeito, Ele vem e faz o sobrenatural. Os médicos que estavam cuidando de mim chegaram para minha mãe. Eu completei na época 37 anos na UTI do hospital em coma, com o aparelho ligado para o meu corpo inteiro, entubada, respirando por aparelho, desenganada. E eles falaram para minha mãe assim, no dia do meu aniversário, quando ele pegou meu prontuário, minha mãe conta, né? Hoje é aniversário dela, mãe? Hoje é o aniversário dela. Mãe, a situação dela é muito grave. Mãe, a situação dela é muito grave. E a minha mãe em paz, porque minha mãe é uma mulher de Deus. E ela sabe que ainda que o médico da terra não possa fazer nada, se o do céu quiser fazer, ele faz. E ela não abrir e fechar de olhos. Aí ele, mãe, você não está entendendo, a situação dela é muito grave. Ela, doutor, eu sei. Mas vocês já fizeram o que vocês podiam fazer. A terra. Eles já tinham feito tudo que eles podiam fazer. Aí ela falou, agora me resta confiar e esperar em Deus, porque ela é do Senhor Jesus, e Ele vai fazer na vida dela o que Ele quiser. E Ele fez. Ele não apenas me despertou, mas Ele me pôs de pé. E eu estou aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque o médico do céu, Ele entrou com providência também na minha carne. E Ele vai entrar na sua. Mas para isso, meu amado, a gente tem que fazer a nossa parte. E eu fui no médico, eu tentei chegar lá. Quando eu parei na porta do hospital, que eu desci do carro, eu caí, eu não aguentei mais entrar. Mas eu podia ter morrido dormindo na minha cama, só orando e buscando a Deus. Como aconteceu com a minha irmãzinha, com a nossa irmã da Glória de Cristo da Lapa. Ela podia estar conosco até hoje, mas por causa de uma negligência e de uma ignorância, e quando eu digo ignorância, é ignorância na racionalidade, na mente, ela morreu. Então para com esse negócio de ficar sofrendo com dor daqui, dor dali. Vai no médico em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos falar da nossa alma. Não estou falando para você virar uma maratonista e começar a fazer exercício, nem virar o fitness da academia de noite. Mas cuida um pouquinho melhor de você, se esforça, amém? Vamos falar da nossa alma? Abre comigo lá no Salmo de número 42. Salmo 42. Quando você achar da glória a Deus. Eu quero que você veja comigo o Salmo 42, o verso 5, só a parte A. A primeira parte do verso, ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que está abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Este salmo é o salmo dos filhos de Corá. Um dos filhos de Corá, na tribo de Levi, levita da casa do Senhor. E ele estava aqui conversando com a sua alma. E ele aqui está declarando e confessando que a alma dele estava como? Abatida. Aí ele questionou: minha alma, por que está abatida? Por que você está tão perturbada, minha alma? Ou seja, havia uma situação de enfermidade na alma. Talvez a carne dele estivesse 100%, mas havia uma enfermidade na sua alma que o estava abatendo, que o estava deixando fraco, que o estava deixando triste. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite com a sua carne 100%, ou ainda que não 100% administrada, mas se você olhar para dentro de você, para a sua alma, para as suas emoções, ela está machucada. Tem abatimento, tem angústia, tem peso, tem dor, tem tristeza, tem ansiedade, tem depressão. Era assim que o salmista estava, por causa dos problemas que ele estava
enfrentando, por causa do que estava acontecendo lá na casa dele. E a enfermidade na alma, ela tem muita ligação com a enfermidade na mente também. A gente vai ver isso depois. Mas veja que aquele homem estava tão abatido, tão triste, que ele chegou a confessar com os seus próprios lábios que ele não estava mais suportando. Amém? Aí ele diz aqui na parte B: minha alma, espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Minha alma, por que te abates? Por que você está tão triste? Eu quero que você pense agora, se você entrou assim aqui hoje, o que está te entristecendo, meu irmão? Qual é a situação que está te causando tanta tristeza? Qual é a situação que está te deixando tão abatido? Abatido significa cabisbaixo, cansado. O que está acontecendo na sua vida que está te deixando igual o salmista, até deprimido? Pastor, eu estou com depressão. Depressão é doença de alma. Depressão é doença de mente. E por mais que tenha assim a necessidade de uma intervenção da medicina, o único que cura a alma e a mente é Deus. A cura para sua alma que você precisa não está em outro lugar senão em Deus. Minha alma, espera em Deus, confia em Deus, descansa em Deus. Minha alma busca a Deus, porque é dele que vem a cura que você precisa. Mas eu quero que aí no teu lugar você traga a tua mente, porque você sabe que está te deixando tão abatido e tão triste. Claro que você sabe. Tem cura para você nesta noite, meu irmão. Mas deixa eu começar a te contar algumas coisas e alguns segredos, para que você seja curado na sua alma. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que ela está doente. Veja que o salmista ele declarou: minha alma, por que te abates? Por que te perturbas dentro de mim? Ele declarou com os lábios que ele estava doente. Ele não fingiu que estava tudo bem. Pastora, mas é aquela mulher que quando o filho dela estava morto lá em cima da cama, perguntaram para ela: e aí, irmã, como é que está? Vai tudo bem? Era diferente a situação. Ela não estava fingindo, ela estava declarando com fé que estava tudo bem, porque ela estava indo a caminho do socorro. Mas alguns talvez tenham entrado aqui nesta noite que até sorri, que parece que está tudo bem, que chega aqui na igreja, cumprimenta todo mundo com a paz do Senhor, que senta, mas aí dentro só você sabe como é que está. Senhor, Ele te viu nessa noite, Ele te viu. E como nós cantamos agora há pouco, está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você. Ele não te esqueceu, meu irmão. Ele não te esqueceu, meu irmão. Ele que te criou, Ele que te fez, Ele que te formou. E Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você. Ele sabe que talvez você tenha entrado aqui nesta noite triste, com raiva, chateado, magoado, depressivo, angustiado, ansioso. E Ele manda de novo te dizer: tem cura para você nessa noite. Minha alma, por que você está tão triste? Minha alma, por que você está tão abatida, minha alma? Por quê? Pastora, é porque aconteceram umas coisas tão difíceis lá em casa. É por causa do meu marido, é por causa do meu filho, é por causa do meu trabalho. Ou então tem gente que fala assim: eu não sei porque eu estou tão triste assim. Você já ficou triste sem saber o motivo? Nesse caso é espiritual. E sabe como você vai ser curado? Buscando o Senhor. Vá comigo aí em Efésios, onde nós estamos na campanha. Efésios capítulo de número 6. Efésios 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 10.
quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu. Está sem força, está abatido, você vai ser fortalecido aonde? No Senhor. Revestivos de toda a armadura de Deus, para quê? Eu preguei isso no primeiro dia, eu estava aqui com você, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do maligno. Meu irmão, está abatido, está fraco, busca Deus, porque é nele que você será fortalecido. Não é no seu quarto fechado, deprimido, que você vai vencer, é buscando a Deus. Então, ainda que você esteja assim, levanta e vem buscar o Senhor, porque é dele que vem a cura que você precisa, amém? É dele que vem a solução, a cura para a tua alma, para as tuas emoções. Olha, a depressão, a angústia, o desejo de morrer, porque tem gente que quer até morrer, e não só quer como tira a própria vida, inclusive pastores, homens e mulheres que conhecem a palavra, você já deve ter ouvido, porque em algum momento, deram uma brecha à legalidade porque deixaram de buscar, ou porque também não foram procurar ajuda. Porque sozinho, você lembra que eu falei que sozinho a gente não consegue? E que o nosso culto tem que ser nacional? Não adianta você espiritualizar tudo não, meu irmão. Se você está doente, seja onde for, peça ajuda. Porque tem médicos especializados, inclusive, para te ajudar nas suas emoções. São os psicólogos, terapeutas, sabia disso? Não é pecado ir no terapeuta. Não é pecado ir no psicólogo. Pecado é você deixar Satanás destruir o teu coração, as tuas emoções e a tua mente, não cuidando daquilo que Deus te deu. Faz a parte que cabe a você e Deus faz a parte que cabe a Ele. Então, com certeza, algum desses que você ouviu dizer que se suicidou, mesmo sendo conhecedor da palavra, ou porque não buscou a Deus na intensidade que era necessária, ou porque fingiu, não teve coragem de buscar ajuda, de pedir socorro. Pastor, socorro, pastora, me ajuda. Eu vou procurar um psicólogo. Não, meu amado, sozinho você não consegue. Nós precisamos de socorro, de auxílio, de ajuda. E nesta noite o Senhor te trouxe aqui para você ouvir isso, para que você nunca mais, em nome de Jesus, ande da mesma forma que você andou até hoje. Porque tudo que o Senhor quer é ver você íntegro e irrepreensível quando Ele voltar. Você lembra o que é isso? Completo e perfeito. Então veja que o salmista, primeiro segredo, tem que reconhecer que está doente. Eu reconheço que eu não estou bem. Eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu reconheço que eu preciso de auxílio, de socorro. Eu reconheço. E aí você vai buscar ajuda que vem de Deus em primeiro lugar. Mas se tiver que buscar ajuda que vem da terra, você vai também. Mas você vai cuidar do templo do Espírito Santo que é a tua vida, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é tudo Espírito não, meu irmão. A nossa luta sim é contra principados, potestades, mas não é tudo diabo. Tem coisa que não é diabo não. Em nome de Jesus. Volta lá comigo. No Salmo de número 42. Aliás, vamos no Salmo 3. Estou quase terminando para a gente orar. No Salmo de número 103, perdão. Salmo 103. Versos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus. Então vamos lembrar. Primeiro, eu tenho que reconhecer que eu estou doente. Segundo, eu tenho que exercer a minha fé. Não foi isso que o salmista fez lá no Salmo 42? Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Mas espere em Deus. Você ainda vai louvar.
reconhecer que está doente, exercer a fé. E aí nós viemos aqui no Salmo de número 103. Minha alma bendiz ao Senhor, exalta o nome do Senhor. E veja aqui, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Se lembra do que Deus fez por você até aqui? Quando eu começo a me abater, eu começo a me lembrar de tudo que Deus fez por mim. E logo, logo eu me levanto. Porque eu acho inadmissível, com o Deus que eu tenho, com as experiências que eu tive, com o que Ele já fez na minha vida, eu me deprimir. Não, eu sei o Deus a quem eu sirvo. Como que eu vou deixar de crer que vai acontecer se eu sirvo um Deus que até dos mortos Ele me ressuscitou, a igreja? Eu falo, não, essa luta não é maior do que o meu Deus. Essa prova não é maior do que o meu Deus. Essa situação adversa, por pior que seja, por mais difícil que seja, não é maior do que o meu Deus. Aí eu começo a falar ao Senhor e peço sabedoria. E às vezes, no meio disso, o Senhor me dá uma estratégia que eu tenho que recorrer às questões humanas. Porque eu sou inteligente. Eu cultuo ao meu Deus de forma racional. Não é tudo Deus. Tem coisa que é Deus e tem coisa que Deus te mostra. Tem que andar lado a lado. Mas se lembra, minha alma, não esquece de nenhum dos benefícios que Deus te fez. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem aqui tem no mínimo uma experiência com Deus? No mínimo. Foi grande o que Ele fez na tua vida? Ele te abençoou? E por que Ele não ia abençoar de novo? Ele mudou? Teu Deus mudou? Ele é o mesmo de ontem? Ele é o mesmo hoje? Ele é o mesmo eternamente. Volta comigo no livro aí, vai lá em Jó. Jó, capítulo 32. Jó, capítulo 32. Veja o que diz o versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem. Espírito é o que mesmo? A mente. É o raciocínio. Na verdade, há um espírito no homem. E o sopro do Todo-Poderoso faz o quê? Sábio, inteligente, que é a nossa mente, que é a nossa consciência. Quando nós estamos com a nossa mente, com a nossa consciência abaladas, geralmente ela gera uma enfermidade na nossa emoção, amém? Então a nossa mente, ela precisa ser sã. A nossa mente, ela precisa ser curada. A nossa mente, ela precisa ser sarada. E o que Satanás ele geralmente faz? Quando ele entra no homem e na mulher, ele quer tirar a consciência. Quem já viu um endemoniado aqui? O que acontecia com o endemoniado Gadareno? Ele não tinha mais consciência. A sua mente estava enferma. Não é assim? O que acontecia com Maria Madalena antes de Jesus a encontrar? De quem dela foram expulsos 7 demônios? A mente dela estava enferma. Ela não tinha consciência. Pastor, eu estou com a mente perturbada. Então nessa noite nós vamos clamar para o Senhor, Ele te colocar um capacete para que o inimigo ele não ache espaço, brecha, legalidade para tirar o seu raciocínio. A tua mente tem que ser curada, meu amado. Porque é daqui que vem a tua inteligência, a tua consciência, o teu raciocínio. E se a sua mente estiver enferma, consequentemente as emoções também. Você consegue entender isso? E é isso que Deus tem para fazer na tua vida. É isso que Deus tem para fazer na tua vida nesta noite. Ele quer te curar. Ele quer te sarar. Ele quer que você saia daqui renovado e renovada em nome de Jesus. Quantos querem ser curados aqui nessa noite? Se coloca de pé e abre comigo em Colossenses, para a gente terminar e para nós orarmos. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo de número 3.
Nós vamos ver o que está escrito aqui no versículo 16. É o que você precisa para ser curado, é o processo da cura, amém? Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós o quê? A sabedoria ou a palavra. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria. Então, primeiro, você busca Deus, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Primeiro você busca Deus, mas em seguida você se aconselha mutuamente com toda a sabedoria, ou seja, você vai recorrer ao auxílio da carne do homem, mas não de um homem qualquer, de um homem sábio, de um homem inteligente, de alguém que possa te ajudar. Amém? Primeiro você busca Deus e depois você pede ajuda para o homem, louvando a Deus com salmos e hinos. Não é de boca fechada, não. E se a boca estiver aberta, não é reclamando e murmurando, não. É louvando a Deus. É adorando a Deus. Entendeu? E cânticos espirituais, e olha o detalhe, com gratidão em vosso coração, sendo grato a Deus em todo o tempo, até pela aprovação. Coisa que é difícil, não é? Mas por que a gente só agradece quando está tudo bem? Não. Você entendeu o segredo? Se você e eu colocarmos em prática, porque eu me incluo nisso, nós vamos ser irrepreensíveis, íntegros. E quando Jesus voltar, Ele vai nos encontrar assim, perfeitos. Você acha que Deus criou Adão e Eva para serem enfermos? Você acha que Deus criou Adão e Eva para serem tristes? Você acha que Deus criou Adão e Eva para serem usados como cavalo de Satanás com a mente toda perturbada? Não foi para isso que Deus criou nem eles, e menos ainda você e eu, porque por minha causa e por tua Jesus Cristo morreu lá na cruz. Amém? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar. Aleluia. Vem cá que eu quero orar com você. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero que você, em nome de Jesus, nessa noite, você clame ao Senhor para que Ele te cure. Você lembra que a primeira coisa, o primeiro passo do processo de cura é reconhecer que está doente? Então você aí no seu lugar, você vai reconhecer e vai falar para o Senhor, se assim você está nessa noite, que você está doente. E você vai dizer aonde é a tua enfermidade. Você vai falar para Deus assim: Senhor, o meu corpo físico está doente, a minha carne. Senhor, a minha mente está doente. Eu estou com uma cabeça perturbada, Deus. Às vezes eu me pego assim, sem nem lembrar o que está acontecendo. Você não vai precisar falar para mim, nem se expor, eu não vou te expor, mas você vai falar para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor cure a minha mente, porque às vezes eu desligo. Quem já desligou aqui alguma vez? Sabe quando você fala: nossa, é a mente. Às vezes por causa de um cansaço até físico, às vezes a mente se abate. Mas se você nesta noite está com as tuas emoções conturbadas, você vai pedir para o Senhor te curar. Você vai falar: Jesus, eu estou triste, sim. Eu estou magoado, eu estou abatido, eu estou depressivo, eu estou angustiado, eu estou. Mas eu quero ser curado nesta noite, em nome de Jesus. Quem briga? Não sei seu nome, perdão. Eliana. Vem cá, Eliana, vai fazendo um louvor de fundo aqui com o João, porque depois que eu orar pela igreja toda, eu quero descer e eu vou no João. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. E se você está doente em algum desses lugares que eu falei, se você estiver com a sua carne doente, tenta pôr a mão no lugar da enfermidade. Se você está com a sua mente perturbada, doente, põe a mão na sua cabeça.
Agora, se são as suas emoções que estão abaladas, põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos que eu vou orar por cada um. E depois eu vou impor as minhas mãos e vou ungir você com óleo, como diz a palavra do Senhor. Se há entre vós algum doente, levai diante do sacerdote, diante dos bispos, presbíteros da casa do Senhor e seja ungido com óleo. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui nesta noite, Senhor, porque foi o Senhor que me trouxe neste lugar. Eu não estou aqui nesta noite só para cumprir a ausência, as férias do pastor Michel e da pastora Aline, não. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui nesta noite. E eu creio que para usar minha vida para falar com esse homem e com esta mulher que entrou aqui. E eu tenho